Bom dia, amigos! Estes foram os 10 cortes mais vistos do podcast Não Custa Pensar em 2024. Vamos assisti-los juntos? 10ª posição! Este é o podcast Não Custa Pensar. O podcast para quem não tem medo de pensar. O filme, basicamente, ele teve uma origem durante uma turnê europeia que Chaplin havia feito. E ele teve essa inspiração para o filme Tempos Modernos devido a principalmente dois fatores. Uma, as condições lamentáveis do continente do continente europeu durante a Grande Depressão entre 1929 e 1939. E também de uma conversa que Chaplin teve com Mahatma Gandhi, né, o famoso líder da Índia, na qual eles discutiam a tecnologia moderna. O Chaplin em si não entendeu inicialmente porque o Gandhi geralmente se opunha a essa tecnologia moderna. Embora ele próprio, Chaplin, tenha admitido que maquinários com apenas consideração pelo lucro haviam deixado as pessoas sem trabalho e arruinado vidas. Este filme foi essencialmente o primeiro abertamente político de Charlie Chaplin, né? E seu retrato não foi nada lisonjeiro da sociedade industrial daquela época e gerou muita controvérsia em alguns setores após ele ter sido lançado. O interessante nisso tudo é nós imaginarmos o seguinte: é um filme de 1936, onde, apesar de passados 88 anos desde sua criação, o tema do filme permanece extremamente relevante. Os seus questionamentos continuam atualíssimos. Basta lembrar-nos dos receios atuais pelo uso da IA, né, e seu reflexo nos empregos e na vida das pessoas. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Pessoal, me peguem, eu já estou ficando tonto aqui no espaço. 9ª posição. Este é o podcast Não Custa Pensar. Um podcast para quem não tem medo de pensar. Sim, com certeza. Eu também tenho um envolvimento assim grande com a música, né? Sou um admirador da música desde criança. Eu lembro dos meus pais ouvindo os discos, LPs nas vitrolas, né? Famosas vitrolas de antigamente. E eu lembro muito deles ouvindo essas coletâneas internacionais, né? Meu pai e minha mãe não eram músicos de forma nenhuma, mas eu lembro deles ouvindo muitas músicas do Rod Stewart, Bee Gees, Elvis Presley, Ray Conniff. Lembro também deles ouvindo muito música nacional, então Roberto Carlos, Raul Seixas, Djavan, Zé Ramalho. Então foram todas essas músicas aí que fizeram aí a parte da minha infância, né? Então eu lembro de tudo isso aí. E eu considero que eu tive um contato mais ativo com a música mais na adolescência, foi quando eu realmente comecei a prestar mais atenção na música, não só como um ouvinte, mas como alguém que queria um dia produzir música de alguma forma também. Foi quando eu comecei a aprender a respeito das estruturas, refrão, canto, riff, solo. Eu aprendi a tocar alguns instrumentos de forma autodidata, né? Então, violão eu toco um pouquinho de guitarra, toco um pouquinho de teclado, mas tudo assim, de forma autodidata mesmo. Nunca tive nenhum estudo formal. E eu lembro que teve dois artistas também, igual o Will, né, que me chamaram muita atenção, que foi Michael Jackson, né, pela quantidade de ritmos diferentes que ele compunha, né, tinha música de todos os estilos, balada, música dançante, música mais cadenciada. Ele era, para mim, um gênio, assim, em termos musicais. E o Freddie Mercury, né, acho que do Queen, por causa daquela voz que ele inigualável, né, até hoje eu não conheço ninguém que canta igual a ele, né. E eu sempre gostei muito de rock, né? Foi um estilo que me cativou desde a adolescência. Foi praticamente o estilo com que eu me identifiquei mais e me identifico até hoje, né?
a gente teve, né, bandas, né, igual o William aí, a gente já teve várias bandas, eu tive também, então já toquei em São Paulo na noite, inclusive eu e o William já tivemos uma banda que se chamava Macroverso, né, e eu sempre tive bandas de rock, hard rock ou heavy metal, né? E apesar de ser nada eclético, eu nunca fui eclético para tocar, sempre toquei esses estilos aí com as minhas bandas, eu sempre gostei de todo tipo de música, então me considero uma pessoa muito eclética para ouvir música, né, de todos os tipos. Eu acho que a música ela tem um papel fundamental aí, né, como o William falou, que é uma expressão, um tipo de arte, eu também considero dessa forma. Eu gosto de ouvir aí todo tipo de música, rap, sertanejo, música árabe, eu ouço umas coisas meio malucas, eu ouço música oriental, indiana, sou meio doido para ouvir, assim. Se você gosta do Bruce Dickinson, você devia ouvir o Alex Takayama cantando, meu caro. É praticamente idêntico. É fantástico, fantástico. Obrigado, hein? Obrigado. Não, mas é verdade, hein? Pô, é verdade. É pena que as músicas... extremamente lisonjeado. Tomara que o Bruce não ouça isso, senão ele vai exigir que eu me apresente e ele vai ficar bravo comigo depois. Substituí-lo no Iron, por que não? Ai, quem dera, quem dera. Na realidade, o Alex ele cantou numa banda chamada Hate for Revenge. E, meu amigo, as músicas eram fantásticas, simplesmente fantásticas. Lástima que não se vê, e não existe no YouTube nada disso daí. Existem apenas uns pequenos vídeos lá de quando eles estavam gravando e fazendo uns testes de gravação. Infelizmente, né? Nós vamos ouvir, vocês não vão. Paciência. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Um momento, Silvio. Qual era mesmo a música? 8ª posição. Este é o podcast Não Custa Pensar. Podcast para quem não tem medo de pensar. E aí, para fechar essa parte que eu queria trazer do futuro da democracia, né, que é já indo bem para o futuro mesmo, já ficção científica aqui, eu vi uma notícia há um tempo atrás, aí, acho que foi ano passado até, que tinha algum país que estava testando substituir um juiz por uma inteligência artificial. Tá? Sim, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E isso é relativamente recente, inclusive. Então, vamos lá, pessoal. Isso é uma questão extremamente polêmica, extremamente até preocupante aí. Mas se você parar para pensar, se a gente tiver realmente um sistema público de código aberto, auditável, que toma decisões no lugar de pessoas melhores, de forma confiável e não é passível de corrupção, não é passível de viés, não é passível de tendenciosidade, gente, isso é uma coisa muito interessante, pode fazer muito bem para todo mundo. Se a gente tiver futuramente um prefeito, um governador, ou até mesmo um presidente... Que seja IA? Que seja uma IA... Não importa. Claro que isso pode ser perigoso. Melhor do que os que tem hoje aí. Tem um lado perigoso, muito perigoso aí, mas também... Você está falando da Skynet. Ou qualquer, sei lá, cara, qualquer coisa, porque assim, a inteligência artificial, ela tem pontos que ela é semelhante à inteligência humana também, ela pode tomar decisões, ela pode chegar em alguma conclusão que não necessariamente vai ser a melhor, mas por algum motivo ela chegou naquela conclusão, então isso também pode ser perigoso. Mas é uma coisa que eu acho que no futuro a gente pode não ter um presidente robô, mas a gente vai ter um robô que vai estar do lado do presidente ali, o presidente vai estar no chat GPT lá, pedindo informações ali. Podem ter certeza disso, tá? Isso já é presente, não é nem futuro, isso já é presente. Da mesma forma que tem muitos profissionais que trabalham com o chat GPT o dia todo ali, os políticos também, os legisladores. Eu já vi caso de que teve lei que foi criada com a ajuda do chat GPT e foi aprovada. Então, isso já está acontecendo. Então, assim... aliás, é um apanhado de ideias humanas que estão lá, é simplesmente um melhor apanhado. Só isso. Ele não criou nada de lá, ele compilou. Né? Não é nem o futuro. Eu gosto muito dessa ideia também, de despersonificar a política, Sim. né? Seria a melhor de você coisa. ter processos e não pessoas, né? Isso. Porque, afinal de contas, você está fazendo para o povo, né? Bonjour, mon ami.
Gostou desse corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Onde foi parar meu croissant? 7ª posição. Este é o podcast Não Custa Pensar. Um podcast para quem não tem medo de pensar. Aproveitando, eu digo que eu trouxe, né, como última música, um MPB, né, apesar de eu não ser amante de MPB. Entretanto, há várias músicas de protesto dos anos 70, especialmente do cantor e compositor Chico Buarque, que eu acho ótimas, tá? Ótimas. Construção é uma canção dele, que foi lançada em 71 para o seu álbum do mesmo nome. É considerada, junto a Pedro Pedreiro, uma das canções mais características da vertente crítica do compositor, podendo se enquadrar como um testemunho doloroso das relações aviltantes entre o capital e o trabalho. Tá? Isso é interessante, porque nós acabamos falando, né, dessa questão já, né, de todas essas músicas de protesto envolvendo todas essas relações humanas conflitantes, né? E essa música, ela ainda foi composta em um dos períodos mais severos da ditadura militar do Brasil, em meio à censura e às perseguições políticas que ocorreram nessa década de 70, no começo principalmente da década de 70, houve várias pessoas desaparecidas, etc., em alguns casos escabrosos, né? Agora, voltando a falar essencialmente da música, as frases são de um lirismo impressionante, né, das quais eu destaco. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, seus olhos embotados de cimento e lágrima, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Essas poucas frases têm a força de nos fazer pensar na descartabilidade da mão de obra, principalmente naquele período do chamado milagre econômico brasileiro, durante a ditadura militar, né? Entre os anos de 69 e 73, que também são conhecidos como anos de chumbo, que infelizmente só foi milagroso no nome, né? Tal do milagre econômico brasileiro, pois houve no país o aumento da concentração de renda, que sofremos até hoje, e da desigualdade social. Né? E vocês gostam de Chico Buarque, amigos? Eu gosto bastante de Chico Buarque, acho que uma questão muito interessante que eu me lembro quando eu ouço as músicas dele é justamente o momento histórico que ele as compôs, né? Então era a ditadura militar e, se eu não me engano, ele até chegou a publicar algumas músicas usando pseudônimos, né? Porque ele estava cansado de ter suas músicas censuradas ali, e ele então publicava suas músicas com outros nomes para tentar burlar ali a censura, né? Então, realmente, é um momento muito complicado da nossa história para a música, né? Sim, sim. Para a música, para a vida das pessoas também. Eu particularmente, era muito jovem nessa época. Em 71, eu tinha 9 anos, né? Eu vim a conhecer essa música mais à frente, mas aquela força permaneceu não só naquele tempo, como permanece até hoje, né? Essa música é simplesmente fantástica. E você, William? Realmente, a letra é uma obra de arte, Chico Buarque maravilhoso. Fez parte de um movimento aí, tá? Né? É impressionante o que foi feito nessa época. E, para não dizer que não falei das flores, né? Era interessante que o título da música já era uma crítica à própria situação, porque você não podia falar um monte de coisa nas músicas, existia uma censura, existiam palavras que você podia ou não falar nas músicas, e aí o título é para não dizer que não falei das flores, tipo, porque era para fazer uma música sobre flores, e acabou sendo um puta protesto, né? Então, construção incrível também, eu acho que super válido aí, temos várias obras interessantíssimas nesse período.
Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Minha terra tem palmeira onde canta sabiá. Sexta posição. Este é o podcast Não Custa Pensar. Um podcast para quem não tem medo de pensar. Tá, e o nosso capitalismo, ele tem futuro? Então, a gente já está inserido nele, né? Não tem como escapar. A maior parte, né, das nações do mundo são capitalistas. Como que a gente conserta ou arruma essa casa inteira? O que vocês acham disso? Bom, pensando na questão, né, a gente pensa que o capitalismo realmente ele superou o comunismo, né? Afinal, o comunismo, em 1991, caiu na União Soviética, né? E aí, nessa época, se imaginou que o capitalismo, como o único sobrevivente, seria realmente o futuro, né? A China, por sua vez, né, ela implementou, a partir de 78, algumas reformas econômicas que foram liderados por alguns reformistas dentro do Partido Comunista Chinês, algumas pessoas com uma visão mais progressista, que afastaram o país de uma economia socialista planejada e o direcionaram para uma economia de mercado, cada vez mais capitalista, estimulando um crescimento econômico significativo, principalmente com o advento da globalização. Mas, né, para variar, com o aumento cada vez maior do protecionismo econômico nos países que compram da China, o futuro da economia chinesa torna-se incerto, né? Então, a gente percebe que vemos que o capitalismo é tão vulnerável e ineficaz quanto o comunismo, na minha concepção. As ideologias não resolvem os problemas humanos, por melhores que sejam as intenções, né? Eu acho que sempre haverá ganância e individualismo humano que vão impedir o convívio saudável da população como um todo, né? Então, isso é uma coisa que realmente não creio, no fundo, que o capitalismo tenha futuro, não. Eu acho que ele vai ter que ser substituído por outra coisa. O que você acha, William? Olha, pessoal, realmente, do jeito que está hoje, não tem solução. A menos que as coisas mudem, tá? A gente ouve dizer, aí o Henrique citou números parecidos, mas já ouvi dizer várias vezes que se todo cidadão do planeta tivesse o padrão de consumo de um americano médio, precisaria de uns 3 planetas Terras para produzir todos os recursos necessários, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Ou reduz o que a gente consome, ou arruma soluções, enfim. Tem aquele sonho que a gente vê em alguns filmes, algumas histórias, que é um futuro utópico, né? Um futuro onde a humanidade ela conseguiu se adaptar, ela conseguiu achar um equilíbrio, a tecnologia veio para ajudar e todo mundo vive feliz e, enfim, o planeta sobrevive, né? Então, vamos lá, né? Na minha visão, o capitalismo ele só tem futuro se ele se adaptar. E eu vou falar algumas possibilidades para isso acontecer, tá? A primeira possibilidade já está acontecendo com força total, que é o ESG. É uma sigla inglesa, Environment, Social e Governance, né? Que quer dizer meio ambiente, social e governança. Várias empresas já estão adotando essa cultura e ela está se tornando cada vez mais obrigatória no mundo todo, tá? Em todas as empresas de grande porte, praticamente, isso já se torna uma lei, tá? O que é isso? Isso é um conjunto de critérios usados para avaliar a responsabilidade ambiental, o impacto social e as práticas de governança corporativa de uma empresa. O que seria a governança? Né? Se a empresa não está roubando, não está corrupção, uma série de coisas assim, tá? Esses critérios ajudam investidores a considerar a sustentabilidade e o impacto ético de seus investimentos, né? Então, cada vez mais isso está sendo levado em consideração. Então, quem realmente tem dinheiro e vai colocar em uma empresa, essa pessoa está avaliando se a empresa tem o ESG implantado ou não, tá? Outras possibilidades, tá? Então, o ESG, como eu falei, é uma coisa bonita que está acontecendo aí, que está levando o capitalismo para o rumo certo, para um rumo mais sustentável, tanto no social quanto no ambiental, tá? Isso é muito legal. O que mais que a gente tem aí? Economia participativa. O que seria isso? Participação democrática na economia, onde os trabalhadores e consumidores tomam as decisões sobre produção e distribuição, que é bem o que o Henrique falou das cooperativas ali, tá? Economia solidária.
cooperação em vez de competição. Então, as empresas e cooperativas seriam autogeridas com lucros reinvestidos na comunidade. Então, uma parte do ESG já está dentro disso, né? Porque o ESG, você pega parte dos lucros das empresas e investe no social e no ambiental. Então, isso já está acontecendo aí. Mas a economia solidária seria algo além, aí, um passo adiante disso. Economia de decrescimento, que é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Redução controlada da produção e do consumo para diminuir a pressão sobre os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida. Ou seja, o que o Henrique tem falado aí no nosso episódio todo. Se continuar do jeito que está, vai acabar os recursos naturais e a humanidade está realmente ferrada aí, tá? Então, se for planejado um decrescimento na produção e um decrescimento no consumo, eu, sinceramente, acho bem utópico, né? Como é que isso poderia acontecer? Eu acho que talvez as pessoas só parem de consumir quando o recurso realmente acabar. Se o ser humano conseguir reduzir o seu consumo antes do recurso acabar, aí sim, para mim, é nota 10. O ser humano conseguiu evoluir sua consciência absurdamente. Eu não vejo muito como isso poderia acontecer. E, por fim, economia do bem comum. Sucesso econômico deve ser medido pelo bem-estar coletivo ao invés do lucro individual. Empresas e organizações são avaliadas pelo seu impacto social e ambiental. Tem alguns países aí que tentam colocar acima da economia o seu indicador de felicidade da população e coisas do gênero, tá? E existem algumas coisas nesse sentido. Também é bem utópico, mas o ESG também está envolvido com isso, então, como várias empresas já estão adotando isso, eu acredito que tem aí realmente um lampejo de esperança, tem uma luz no fim do túnel. Eu sou otimista, eu gosto de acreditar que a gente pode conseguir, tá? E se a gente não conseguir... Né? O que vai acontecer? Todo mundo já sabe, né? Tem vários filmes levando a empresa terra à falência. Mad Max, né? Exterminador do Futuro e tantos outros filmes aí que falam do fim da humanidade aí. A gente falou disso no nosso episódio anterior. Se você não assistiu, vá lá na nossa lista de episódios sobre os filmes. Nós temos alguns filmes... Soylent Green, né? Vários outros filmes ali que a gente cita que falam o que vai acontecer com o fim, né, da humanidade. Então, assim, eu sou otimista. Eu acredito que a gente tem que brigar por uma chance, sim. Um momento, Silvio. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Qual era mesmo a música? Quinta posição. Este é o podcast Não Custa Pensar. Um podcast para quem não tem medo de pensar. A música se chama Negro Drama, é dos Racionais MC, tá? Eu não sou negro, mas eu tenho uma origem humilde. Meu pai foi um imigrante japonês que veio para o Brasil, né, sem nada e com muito trabalho. Ele conseguiu dar aí uma vida para minha mãe, para mim, né, uma vida digna. Então eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu estudei em escola pública, que era onde tinha essas brigas, né, no final da aula ali para acertar as contas com quem fazia bullying, né? E apesar de nunca ter faltado nada em casa, acho que essa é uma música que ela é emblemática, porque pelo menos para mim, que estudei numa escola pública, morei no bairro da Liberdade, em São Paulo, né? A gente conseguia ver muito essa desigualdade, né? Que tem não só em São Paulo, mas tem no Brasil inteiro, né? Então essa desigualdade social, pobreza, riqueza, você ali no centro de São Paulo, ao mesmo tempo que você tinha conexão com bairros pobres, você também conseguia ver, por exemplo, a riqueza da Paulista, ali daquela região dos Jardins. Então, essa música, ela é, de alguma forma, marcante para mim, como essa forma de a gente estar sempre lembrando das nossas raízes, né? E como que as pessoas têm que correr atrás dos seus objetivos para aí superar as coisas difíceis que aparecem na vida, né? E de informações interessantes a respeito dessa música, né? Eu acho que, primeiramente, o Mano Brown e os Racionais, eles são poetas também, né? Na sua maneira de ver, de cantar, de relatar a vida nas comunidades pobres aí de São Paulo, né? E essa música tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro que ela tem alguma referência com o dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, tá? Então, ele tem uma citação ali que fala que toda mulher gosta de apanhar, que é uma citação super polêmica, né? Que
fala um pouquinho dessa hipocrisia, né, da violência estrutural que a gente encontra na sociedade brasileira. Então, não é só falar da violência, mas tem toda uma conjuntura ali dentro dessa música. Ela tem também, dentro do sampling, né, ela utilizou, então, uma música que é do soul, que chama In The Rain, de um grupo que chama The Dramatics, né, então, no começo da música você ouve um relâmpago, né, um trovão, e tem também uma parte do sampling do meio da música que você faz referência, né, utilizou-se dessa música de fora, e eu acho que ela é uma das músicas mais emblemáticas do rap brasileiro, né? Eu acho que o rap ele tem essa força transformacional, né, de pegar pessoas que estão ali à margem da sociedade e conseguir dar essa voz, e eu acho que por isso eu gostaria de trazer também ela aqui para o nosso rol de músicas, porque eu vejo nela uma importância muito grande, não só na parte musical, mas de representatividade também. E vocês, meus amigos, vocês gostam de outros estilos assim, mais diferentes, digamos assim, do rock? Sim, sim. Eu conheço algumas músicas do Racionais, não vou te ser sincero, o rap não é uma das coisas que eu mais gosto, mas eu admiro as letras, tá? Eu admiro as letras porque eu gosto de música de protesto, tá? Eu gosto de música de protesto. Você comentou aí sobre as suas origens humildes, eu também, eu venho de uma família de imigrantes, sou filho de espanhol, tanto meu pai quanto minha mãe, eles vieram na década de 50 aqui para o Brasil, também com uma mão na frente, outra atrás e tudo mais, né? Também estudei em escola pública e tudo. Então, nós vivemos essa parte, né? Essa parte da desigualdade social, que não era tão forte, tão pesada naquele tempo, porque existia muito menos pessoas do que hoje, né? Mas, essencialmente, isso me deixou propenso a gostar muito de músicas de protesto, né? Como já citamos a One, tal, e agora o Alex citou essa daqui, do Racionais, nós citamos das músicas do rock nacional, que também são de protesto. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Uau, este é o futuro em que eu quero viver. Mas este parece o futuro que eu vou ter. Quarta posição. Este é o podcast Não Custa Pensar. Um podcast para quem não tem medo de pensar. Coisa que irrita muito também, né? Se você for no mercado hoje comprar uma dúzia de ovos, a caixa vai ter 10 ovos. Se você for comprar 1 litro de iogurte, o iogurte vai ter 800 ml. Olha o que estão fazendo com a gente, né? Os produtos estão diminuindo de tamanho. A caixa de bombom, né? Que eu sempre gostei de comprar uma caixa de bombom. Hoje a caixa de bombom, ela vem 5 bombons, tipo, tá um absurdo. E os preços não foram reduzidos. Então, eles estão reduzindo a quantidade das embalagens, mas não estão reduzindo o preço. Isso é uma forma de enganar o consumidor, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade hoje, nos moldes do capitalismo, premia aquela empresa que consegue enganar o consumidor. Ah, mas tem o Procon que defende o consumidor e tudo mais, mas existem aquelas entrelinhas, né? Mesmo tendo Procon, mesmo tendo lei do consumidor, aquela empresa que conseguir explorar o consumidor ao máximo dentro da lei, ela vai ter vantagens, né? Então, de certa forma, tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Então, os consumidores, eles estão sendo lesados ano após ano, de certa forma, né? Com essas práticas que a gente já citou aqui. Isso me irrita profundamente, acredito que isso irrita você, consumidor, todo mundo aí, né? Vamos chamar o Celso Russomano aqui para vir defender o consumidor. Não. Nada de Celso Russomano. Vamos nós mesmos nos defender. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Terceira posição. Este é o podcast Não Custa Pensar. Um podcast para quem não tem medo de pensar. Eu gosto muito de MPB também.
e eu queria trazer Meu Mundo e Nada Mais, do Guilherme Arantes, que é um cara que eu admiro demais, um compositor incrível, um cara que é muito criativo e sabe fazer boas músicas, sabe fazer muito forte em harmonia, muito forte em uma série de coisas aí, quando o assunto é música. Guilherme Arantes, show de bola. E eu sempre gostei dessa música, Meu Mundo e Nada Mais, só que recentemente eu ouvi algumas coisas sobre ela que me fizeram colocar ela aqui na lista para trazer aqui para vocês, tá? Que eu descobri alguns detalhes interessantes sobre ela. O Guilherme Arantes, desde criança, ele já era músico, tá? Ele já tocava ali, já gostava de música. E ele era um cara muito inteligente, ele entrou anos adiantados na escola. Então, o que aconteceu com isso, né? Ele era menor do que os outros. E aí vocês já imaginam como ele sofreu, coitado, né? Ele menorzinho, os outros tudo maiores que ele ali. Naquela época, o bullying era a regra, né? Na minha época, quando eu estudei ali na década de 90, já o bullying era a regra. Então, na época do Guilherme Arantes, que é um pouco antes aí, depois o Henrique e o Alex falam um pouquinho das suas experiências com bullying também. Mas o Guilherme Arantes sofreu bastante, coitado. Ele apanhava dos meninos maiores, ele apanhava muito, ele sofria muito, tá? Então, o que aconteceu? Ele teve uma infância e uma adolescência bem tímida ali. E ele preferia, muitas vezes, ficar em casa do que sair e encontrar pessoas. Então, ele era um cara bem recatado ali nesse sentido. E como ele já era músico desde criança, ele aproveitava esse tempo sozinho para música, para compor, para ouvir, para vivenciar a música ali na introversão dele ali, né? E aí foi nesse ponto que eu me identifiquei muito com ele, tá? Porque boa parte da minha adolescência eu fiz exatamente igual diz a música, né? Fiquei sozinho no meu quarto à meia-noite, à meia-luz, né? Que é exatamente o que a música fala. E foi por isso que ele colocou esses trechos na música, que assim como ele, eu também ficava criando música, sonhando com o meu mundo e nada mais, que é exatamente essa atmosfera que ele quis trazer na letra da música. O Guilherme Arantes fez essa música para uma novela, se eu não me engano era o Francisco Coco, que era o protagonista da novela, e ele adaptou algumas partes da música para bater mais ali com o personagem do Francisco Coco, mas a essência da música permaneceu, que é justamente essa questão tímida ali de você ficar sozinho no seu quarto, pensando com o seu mundo e nada mais ali. Então, eu achei muito incrível essa história, bateu muito comigo, eu me identifiquei muito, por isso que eu quis trazer. E eu queria que vocês dois comentassem também sobre a música, se vocês gostam ou não, e também sobre a questão de vocês sofrerem bullying também, acho que é legal falar aqui. Tá bom. Guilherme Arantes, eu conheço, essa música também conheço. Não me lembro, mas devo ter assistido essa novela, porque era um tempo em que eu era menor e minha mãe vivia assistindo novelas, então eu era obrigado a assistir isso. Não é como hoje, que tem TV a cabo e uma TV em cada quarto e você escolhe o que assiste. Não era assim. Você tinha que assistir o que os adultos assistiam e ponto final. Essencialmente era isso. Eu, particularmente, não gostava do Guilherme Arantes, porque eu não gosto desse estilo musical meloso, nem nada desse sentido. Tá? Mas isso que o William falou em relação ao bullying é uma prática que, infelizmente, ocorre e, sinceramente, deve ocorrer desde que existem pessoas neste planeta, né? Porque o que os seres humanos gostam de fazer é justamente, né, criar dores de cabeça para os outros, de forma, obviamente, a eles se sentirem melhor, né? Porque uma pessoa que faz bullying é essencialmente uma pessoa que tem problemas, tá? Então é uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, uma empatia muito adequada, e é uma pessoa também que sofre com vários problemas, né? Provavelmente sofre bullying em casa dos pais, etc. E ele desconta isso daí nos demais, né? Infelizmente. Então eu obviamente sofri bullying quando eu era jovem, principalmente porque eu também entrei na escola antes, né, da idade, essencialmente, então eu era um dos menores. Então eu passei por coisas como o Guilherme Arantes, só não apanhei, né? Não apanhei porque eu sempre fui assim, você me dá um, eu te dou 2 ou 3. Então, foi mais ou menos assim, por isso eu nunca apanhei. E você, Alex? Sofreu muito bullying? Gosta do Guilherme Arantes? Eu vou falar do Guilherme Arantes primeiro, né? Gosto muito do Guilherme Arantes, gosto muito do Guilherme Arantes, e eu acho que
ele é um artista até certo ponto injustiçado, né? Acho que ele poderia ter tido mais sucesso, mais reconhecimento. Eu gosto muito de um CD, inclusive, que eu não vou me lembrar agora, depois a gente deixa aí na descrição do vídeo. É um CD onde ele toca só músicas ao piano, assim, são composições todas dele, piano neoclassic, é uma coisa assim, eu não lembro o nome agora do CD, mas essa é bem diferente do restante do trabalho dele, é um negócio muito legal de ouvir. Ele tem aquela música, acho que a música que eu mais gosto dele, aquela música mais famosa do Planeta Água, né? Essa é a música que foi lançada, inclusive, no ano que eu nasci, 1981, então, assim, é muito famosa, gosto muito realmente do que ele compôs. Achei ele um talento, assim, impressionante, com certeza. Com relação ao bullying, com certeza, né? Na nossa época, Henrique William, né? Era normal, né? Já ouvi de tudo, ouvi o quatro olhos, o olho rasgado, né? Pra você ver, já poder. A gente pode imaginar de ofensa, já ouvi. Hoje o bullying é diferente também, né, do que aconteceu. Eu diria que é mais pesado, inclusive. As pessoas sabiam parar naquele tempo. Hoje em dia não sabem mais parar. Exatamente. Hoje tem também o bullying virtual, né? Esse bullying virtual, ele acha que ele é mais ofensivo porque fica registrado ali nas redes sociais da pessoa. As pessoas ficam Exatamente. Então, acho que tem toda uma questão hoje que não existia na nossa época. Na nossa época, a gente falava mal do outro ali, no máximo, um estapeava o outro, arrumava uma briga ali na saída da escola e estava tudo certo, né? Em termos, né? Tudo certo em termos, né? Alguém... Eu não me lembro hoje em dia naquele tempo vindo com vinganças nem nada disso. Não tinha, era assim, ó, você tem um problema comigo, a gente vai se resolver ali na saída da escola, meu. Pronto, brigava, alguém chegava roxo em casa e no dia seguinte os dois estavam iguais, de boa. Então, meu amigo, exatamente. Bem diferente do que é hoje, infelizmente. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Peter, já falei desce do teto! Segunda posição. Este é o podcast Não Custa Pensar. Podcast para quem não tem medo de pensar. Geralmente, os políticos só aparecem antes das eleições. Durante seu mandato, são como moscas brancas, difíceis de encontrar. Para escolher um candidato razoável, as pessoas devem levar em consideração o que o candidato fez até este momento. É honesto, realmente, ou apenas diz que é? Promete e cumpre ou apenas promete? É adepto de falar a verdade ou prefere divulgar fake news? Quem não é honesto, promete e não cumpre e vive divulgando fake news. Obviamente não é um bom candidato. Ao votar nele, você está se prejudicando e a toda a sociedade junto. Dar seu voto a um político que não cumpre o que promete é igual a sempre emprestar dinheiro para aquele amigo que pede, mas nunca devolve. Prezados amigos ouvintes, acham essa uma atitude correta? Outra coisa, há famílias que dominam a política em várias regiões brasileiras há gerações, transformando seus cargos públicos em verdadeiras profissões que defendem seus benesses com unhas e dentes. Acha que farão algo por você e pelos seus? Ademais, para os que gostam de pensar que os militares seriam melhores, podem esquecer, pois governos militares não são nada democráticos, devido à estrutura hierárquica que os domina e controla. Eu, particularmente, acredito firmemente que não existe ideologia na política, apenas oportunismo. Há duas excelentes frases de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico em 2 mandatos, nas décadas de 40 e 50, que retratam muitas dessas questões que comentei. Lá vamos nós. Palavras dele, hein? A principal diferença entre humanos e animais é que os animais nunca permitiriam que o mais estúpido da matilha os liderasse.
Outra frase. Seria uma grande reforma na política se a sanidade pudesse se espalhar tão fácil e rapidamente quanto a loucura. Pessoal, parece que o velhinho tinha razão, né? Pelo que nós vemos aí todos os dias. O que vocês acham disso, meus amigos? Tem um ponto aí que, batendo com o que eu já falei anteriormente, né? Como escolher um bom candidato, se você parar para pensar. Essa questão do animal que você falou, de deixar sempre um estúpido liderar, que é o que a gente vê muito na humanidade, não só nos governos, mas em empresas e etc., né? A democracia, a gente vê que ela obviamente, é melhor do que um regime autoritário, mas ela tem alguns problemas aí também, tá? Sim. Você pensa assim, poxa, quem são os candidatos ali que tá? Prefeito, governador, presidente? Será que são realmente os melhores? Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Ainda não estou perdido no espaço. Primeira posição. Este é o podcast Não Custa Pensar. Um podcast para quem não tem medo de pensar. Eu tenho aqui mais uma música que eu trouxe aqui pra gente, né? Que é de uma banda também que eu gosto muito, fez parte muito da minha adolescência, que é a Legião Urbana, né? Já que a gente está falando de músicos incríveis, né? Eu acho que a Legião Urbana, entre as bandas brasileiras, é uma dessas bandas incríveis, né? E gosto muito do Renato Russo, né? Renato Russo e a Legião Urbana foram muito presentes na minha adolescência, como eu falei. Eles eram muito famosos, tocavam também muito nas rádios, então era outra dessas bandas que você ficava um pouco nauseado de ouvir, porque tocava demais, mas eu trouxe essa música aqui para a gente conversar a respeito de como eram ricas as músicas no Brasil nos anos 80 e 90, né? Assim, a gente tem grandes músicos com grandes letras. Não estou querendo desmerecer nenhum artista da atualidade, mas comparado com a produção musical brasileira da atualidade, você consegue ver claramente uma diferença, né? Não só em qualidade musical, mas qualidade de letra. Então, é mais para trazer essa crítica, né, de como os artistas daquela época, eles realmente se importavam, né, com essa qualidade musical de escrever músicas que faziam sentido, né, músicas políticas ou não políticas, e que tinham um arranjo ali interessante, né, diferente do que a gente vê hoje em dia. E a música que eu trouxe, ela se chama Há Tempos, tá? Ela faz parte do álbum As Quatro Estações, da Legião Urbana. Ela é uma música que, de alguma forma, ela tem uma relação ali com a do Iron Maiden, uma relação bem longínqua, né? Porque ela também fala um pouquinho assim, de coisas abstratas, dessa questão de busca de identidade, sentido na vida. E ela é um grande poema, né, na realidade, né? Ela tem uma letra muito profunda, metafórica, que fala de amadurecimento, desilusões, espiritualidade, ela fala de um monte de coisa. E ela tem algumas curiosidades, né? Então, ela é inspirada, né? Uma parte dela, né? É inspirada o título, né? Principalmente Há Tempos, ele é inspirado numa frase bíblica, né? Que tem uma frase bíblica que fala assim: há tempo para tudo, do livro de Eclesiastes. E ela também faz referência ao poema Há Momentos de Cecília Meirelles, né? Então é uma música bem profunda, assim, que eu acho muito interessante e que eu trouxe para fazer esse contraponto de como as coisas eram muito bem trabalhadas antigamente na música brasileira, e que hoje em dia a gente vê muito essa questão do comércio, os artistas não se preocupam talvez tanto com essa profundidade musical. O que vocês acham desse assunto? Bom, eu particularmente, cara, adorava Legião Urbana. Eu tive uma fase do rock nacional, né? Eu só ouvia rock nacional naquela época, sabe? Nos anos 80. Nossa, fui em vários shows do Ira, assisti inúmeros shows do Titãs, entende? Eu conhecia praticamente
todas as músicas dessas 3 bandas, Legião Urbana, Ira e Titãs, conhecia de cor essas músicas. Eu e meus amigos da faculdade ficávamos cantando entre nós lá, porque realmente a gente gostava muito, muito mesmo. Eu vivi esse pedaço. E você, William? É muito interessante saber que eu não estou sozinho aqui, por ser um metaleiro, um headbanger que curte Legião, porque vocês dois também são. E é engraçado que muita gente que gosta de heavy metal não gosta de Legião Urbana. Eu já tive muitos amigos. Eu tenho muitos amigos que gostam, tanto de heavy metal quanto de Legião, mas eu conheci muita gente também que torcia o nariz para Legião, porque eu gosto de heavy metal, eu não gosto de Legião Urbana. Eu acho isso ridículo, porque tem que admitir que da mesma forma que o Henrique falou, eu não gosto tanto de Michael Jackson, mas eu admito que o cara era incrível. O Renato Russo, gente, o cara era incrível mesmo, ele era incrível, Renato Russo. Além de ter uma voz maravilhosa, não dá para falar que a voz dele era ruim, quem falar isso vai brigar com a pessoa. A voz do Renato Russo era muito boa, e o cara tinha um dom para compor letras, assim, que era um negócio extraordinário, tá? Eu sempre fui muito fã de Legião. Claro, tem horas que Legião dá uma cansada um pouco, assim, de você ficar ouvindo, especialmente a fase deprê, tem hora que dá uma cansada. Mas eu adoro Legião, sempre que eu vou num karaokê eu procuro cantar, eu pego um violão, eu sei algumas de corda, Legião eu canto também. Então eu sou muito, muito fã. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Que frio. Será que essa frente fria não vai embora, Cristo? E amigos do Não Custa Pensar, preparem-se. Em janeiro o podcast vai dar um presente exclusivo a vocês. Fiquem de olho.